meus irmãos, que a bênção de Deus esteja com a sua vida. Amém? E que bom que os tempos vão passando e Deus tem guardado a nossa vida. Tenho pensado que se nós fomos guardados por Deus em tempos de pandemia, eu tenho pensado que Deus ainda tem propósito com a nossa história. Nós não somos melhores do que aqueles que partiram no Senhor. Não somos especiais. Apenas Deus ainda tem algum propósito com a nossa vida aqui. E pensando nisso, pensando que hoje é dia dos pais e toda essa reflexão, eu confesso a vocês que nos primeiros momentos eu imaginei buscar alguns personagens bíblicos. E quando eu fui pensando, rapaz, mas você foi demais. Vamos aplaudir a Deus pela vida dele, a sensibilidade dele. Legal, né, cara? Legal, tá vendo? E se ele colocasse uma Coca-Cola aqui, fala a verdade, ia ser aí que ia ser. Quem está em casa não deve estar entendendo muito, mas eu espero que Deus, né? Valeu mesmo por essa água, olha só, rapaz. E eu posso levar o copo para casa já também. Aí é com jeito, tô brincando. Mas eu fiquei imaginando que quando você olha os personagens da Bíblia e olha sob a ótica da família, como desde o início da história esses personagens tiveram problemas. Se a gente pensar na primeira família que teve, o Adão e sua esposa, já tiveram problema ou não tiveram? Tiveram problema antes de ter filhos. Porque quando apareceu um vendedor na porta da casa deles, chamado Serpente, um vendedor, que estava vendendo sonho, vendendo ilusões, vendendo mentiras. E não é que a Eva se encantou com isso e já puxou o cartão de crédito e já comprou a ideia e o marido endossou isso ainda, passou a senha e os dois se deram mal. Então não se estranhe se um de nós de vez em quando traz problema para dentro de casa, porque desde Adão e Eva a gente tem problema de família. Abraão teve problema de família, Jacó teve problema de família, todo mundo teve problema de família. O próprio Jesus teve problema de família, porque a Bíblia diz que os seus irmãos não acreditavam nele, enquanto ele estava no seu ministério na terra. Olha que curiosidade, nem os irmãos de Jesus, rapaz, nem ele escapou disso. Então, problemas familiares a gente vai ter sempre. Aliás, a gente nunca deve imaginar que uma boa família está livre disso, está impermeabilizada de problemas e dificuldades. Mas o que eu me proponho a falar para vocês hoje, a pensar, é como é que a gente pode construir um lar. E eu gostaria de pensar como construir um lar, ou edificar um lar, baseado nos pais de Jesus. Porque se teve alguém sobre a face da terra que foi fascinante, foi Jesus Cristo. Você pode dar glória a Deus por isso ou não, Senhor? E os pais dele? E por que eu usei a palavra lar? Porque hoje eu noto que os pais estão muito, nós como família, estamos muito preocupados com a casa. Temos que construir casa, melhorar a casa, temos que pintar a casa, temos que comprar casa, temos que ampliar casa. Eu fico pensando que daqui a 13, 14 anos eu vou estar estarei jubilando, e eu fico pensando que eu gostaria de ter pelo menos mais uma casinha de aluguel, ou 2 casinhas de aluguel para ganhar um troquinho a mais, e a gente está sempre pensando em casa. Mas existe uma diferença entre lar e casa. Casa é feita de tijolo, cimento, ferro. O lar não. Lar é feito de quê? De afeto, de abraços, de reconciliação. A casa é o lugar onde a gente se abriga da chuva, mas o lar é onde a gente se abriga do medo, das decepções e das desilusões. A casa é o lugar onde a gente vai para comer, onde a gente vai ao banheiro, onde a gente vai dormir, onde a gente vai tomar banho.
mas o lar não. O lar é onde a gente vai para partilhar emoções, partilhar abraços, beijos, carinho, afetividade. Então existe uma grande diferença. E eu fico imaginando que a casa ou o lar dos pais de Jesus tem muito a nos ensinar. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Hoje não é Natal. Posso pregar sobre Natal aqui? Não tem problema, né? Hoje não é Natal, mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, capítulo 1. Olha o que diz a Bíblia sobre os pais de Jesus. E se eu hoje me referir mais a José, eu peço às irmãs que me perdoem por ser o dia dos pais, mas os dois têm muitos valores, mas só porque hoje é o dia dos pais, mas os princípios de José se aplicam a todos. Verso 18 em diante. Ora, Mateus 1, verso 18 em diante. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio dos profetas, ou do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Que Deus abençoe a palavra em nós. José apareceu pouco na Bíblia, assim como Maria, mas José muito menos. José morre mais cedo, ele não pôde acompanhar Cristo no seu ministério. Essa é uma conclusão que se chega pela ausência dele posterior, e os históricos mostram isso. Mas me impressiona os pais de Jesus. Eu, ao final, vou mostrar que eles não foram perfeitos, e graças a Deus por isso. Mas eu gostaria que a gente hoje, como pai, mãe, como família, como filhos, a gente pensasse um pouco de que eu posso ter um lar melhor na minha casa. Vamos falar isso? Eu posso ter um lar melhor na minha casa. Quando eu era pastor em São Paulo, eu usava muito uma frase: que a minha casa seja um pedacinho do céu. Vamos falar isso? Que a minha casa seja um pedacinho. Você quer isso para a sua casa ou não? Lá para o seu lar? Meu lar seja um pedacinho do céu. Eu gostaria muito que quando eu, Tânia e as minhas filhas, eu gostaria muito que o dia em que a gente chegar no céu, a gente não estranhe o céu. Eu vou repetir. Eu gostaria muito que eu e minha família, quando a gente chegasse no céu, que um dia nós vamos chegar. A senha está andando, irmão. A gente só não sabe qual é o número nosso, mas que quando nós chegarmos no céu, que eu não estranho o céu. Porque eu já vivi um pouco do céu no meu lar. O meu lar foi um pedacinho do céu. Mas olha que interessante quando a gente pensa em José e Maria. Primeiro, é que a Bíblia é clara em mostrar que o anjo aparece, isso está lá em Lucas, aparece a Maria e diz para ela: eis, que você é bem-aventurada. Ela ouve o anjo, ela conversa com o anjo e ela se coloca à disposição do anjo. Você conhece esse texto da Bíblia?
Agora aqui em Mateus, a Bíblia diz que o José, sabendo que a Maria está grávida, ele quer deixá-la secretamente. Ele teria duas opções: ou ele a denunciava publicamente e ela seria apedrejada, ou ele simplesmente terminaria o noivado, porque o noivado naquela época não era como hoje. O noivado já era um casamento, apenas eles não moravam juntos, já era casamento, e eles eram muito novos nessa altura aqui, porque o judeu normalmente, o homem tinha aí 15, 16 anos quando assumia compromisso, e a moça tinha 12, 13 anos, eu não sei qual é a idade aqui, mas eles são novinhos para isso. Mas o que a Bíblia é clara em dizer, em primeiro lugar, é que José e Maria, eles tinham um relacionamento com Deus, eles ouviam a voz de Deus, eles conversavam com Deus, e por isso eles puderam entender qual é o propósito que Deus tinha para a família deles. Se nós queremos fazer do nosso lar um pedacinho do céu, todos nós precisamos conversar com Deus, ouvir a voz de Deus e entender qual é o propósito de Deus para a sua casa, para a sua família. Eu acho muito bonito o Salmo 127, né, quando diz que os filhos são como o quê? Flechas na mão do valente, né? Ele pega a flecha, o arco, ele entesa o arco, ele estica e ele dá o quê, irmãos? Ele dá direção, ele dá velocidade, ele dá força, mas ele solta a flecha, deixa ela fazer o voo dela, ela vai fazer o voo dela, mas ela está direcionada. Mas a gente só vai saber a direção, o alvo, o propósito, se nós formos pais, se nós formos família, que a gente ouve a voz de Deus. Se a gente é capaz de discernir a vontade de Deus para a nossa casa. Para você que é pai, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Para José ele foi claro: José, não fuja não, assume Maria, porque o que ela está grávida é do Espírito Santo de Deus, pode assumir, eu garanto. E a Bíblia diz que quando ele desperta do sono, porque foi um sonho, quando ele desperta do sono, lembra de Adão, quando Adão acordou do sono dele, ele toma Eva, agora José toma quem? Toma Maria. E eles formam e começam ali uma família debaixo do propósito de Deus. É ruim quando a família não sabe nem para que está junto. É ruim quando a gente está debaixo do mesmo teto e a gente não consegue parar para ouvir a voz de Deus. E como é desafiador a gente ter um tempo na nossa vida para parar e dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve. O que o Senhor quer direcionar a gente? Para onde? Para onde? Nossa família está numa luta muito grande. Nós temos um imóvel em Petrópolis, a gente está pedindo, várias coisas surgem, e eu de vez em quando a minha esposa vem, e aí já decidiu, e não sei o quê, eu digo assim: eu preciso ouvir e ter uma direção de Deus. Você tem direção de Deus para a vida dos seus filhos? Você tem tido isso? Ou a gente só vai fazendo do lar uma casa? Entra, come, dorme, sai, trabalha, entra, come, dorme, sai, trabalha. Será que a nossa casa está isso? Ou a nossa casa é um lugar onde o Espírito de Deus fala, onde o Espírito de Deus revela, onde a gente acorda de manhã e diz assim: hoje eu tive um sonho de Deus, hoje eu ouvi a voz de Deus. Gostei quando Elianai disse que ela estava meditando e Deus falou com ela. Você pode dar glória a Deus por isso ou não? Faça do seu lar um lugar de conversa com Deus, um momento em que Deus vai falar contigo, em que a Bíblia será lida. Eu me lembro que quando pastor, fazendo visitas, às vezes eu deixava a minha Bíblia de propósito no carro. Aí eu chegava na casa dos irmãos, da irmã, e dizia: eu gostaria de ler um texto da Bíblia, me empresta a sua Bíblia, irmã. Tinha umas que vinham, né? Está aqui, pastor. Tinha outra que diz:
minha Bíblia? Boa pergunta, pastor. Onde está a minha Bíblia? E eu me lembro uma vez que uma pessoa me trouxe uma Bíblia, um irmão me trouxe uma Bíblia e disse: olha, a minha Bíblia tem quase 50 anos, mas está novinha. Eu pensei, não usa, né? Se está nova é porque o meu lar será um lar onde Deus vai falar, onde Deus tem liberdade de se manifestar graciosamente. Uma segunda coisa que me impressiona em José e Maria é que a Bíblia diz, e verso 13 do capítulo 2, olha aí o verso 13 do capítulo 2, se você puder deixar sua Bíblia, Mateus, capítulo 2, verso 13, que quando os magos vão embora, naquela visita, tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e diz: dispõe-te, toma o menino e a sua mãe e foge para onde? Foge para o Egito, e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. E você conhece essa história. Mas olha que interessante, Deus fala com José de novo: levanta, pega o menino, pega Maria e vai para o Egito, porque o Herodes vai querer matar. E sabe o que ele faz? Verso 14, imediatamente ele se dispõe, tomou de noite o menino e a sua mãe e foi para onde? Foi para o Egito. Pais que são pais protegem os seus filhos. Você pode repetir isso? Pais que são pais protegem. Lar abençoado, lar feliz é lar que protege os filhos. O que tem de gente atacando as crianças hoje. Tivemos aí recentemente uma propaganda, não foi? Que deu um pano para manga aí, de tanto. O que tem de gente querendo destruir as crianças desde o processo da educação infantil. Minha esposa lembrava hoje de que um sobrinho nosso, que estuda, lógico, estava conosco agora em Petrópolis, no carro, e disse: vocês sabem que quando a gente é pequenininho, não é isso? A gente não é nem menino e nem menina? Olha o que estão ensinando na escola. Olha o que já estão sorrateiramente tentando colocar essas questões de como é que chama isso? Ideologia de gênero, né? Essa coisa toda. Mas José e Maria souberam proteger o filho. Deus deu a nós, pais, a responsabilidade de sermos os protetores da nossa casa. Você tem um lar onde habita? Levante a sua mão ao céu e diga assim: Deus me deu responsabilidade de proteger minha família. Você sabe quais são os ataques que eles estão enfrentando? Você vai na reunião de pais e alunos e mestres na escola? Ou você se omite? Você tem participado disso? Tem ido lá discutir? Você acompanha quais são as lições que estão ensinando lá para saber o que está fazendo? Não se omita. Vá defender a sua cria. Defenda a sua cria. Eu me lembro que um dia, o saudoso pastor Manuel Gonçalves, pastor jubilado, ele estava pregando quando Jesus, usando o texto, citando Jesus, quando ele: Jerusalém, Jerusalém, como eu queria te proteger, como uma galinha protege seus pintinhos. E ele disse que um dia ele estava na roça, ele era da roça, e deu aquele incêndio, né, na mata, na vegetação, e depois, quando eles foram fazer, como é que chama? Rescaldo, né, para ver o que tinha, descobriram uma galinha toda queimada. A galinha, assim, ela morreu queimada. Mas pasmem, quando puxaram a galinha, né, para limpar ali, tinha pintinho vivo ainda debaixo dela. Ela deu a vida para proteger a sua cria. Proteja o seu lar. Proteja a sua casa. Você é o anjo de Deus na sua família.
Às vezes a gente fica lá, né? Às vezes eu vejo algumas portas, quando a gente vai andando, né? Tem gente que bota tanta coisa para proteger, né? Bota ferradura, imagem de religiosas, né? Arruda, espada de tanta coisa para proteger. Mas quem é protetor da sua casa? Claro que Deus e tal, mas Deus te levantou para você ser protetor da sua família. Você pode apontar para o seu irmão e falar: você é protetor da sua família, hein? Olha, você é... Outra coisa importante, que eu fiquei meditando hoje sobre José e Maria. Eles tinham o que oferecer para Jesus. Olha que coisa rica. Parece simples isso. Eles tinham o que oferecer para Jesus. Os magos trouxeram o que para Jesus? Ouro, incenso e mirra. Ouro para o rei, incenso para o sacerdote, mirra para o profeta. Maria ofereceu o quê? O útero, a dignidade, porque ela poderia ser confundida como uma qualquer. Maria lhe ofereceu leite materno. Maria lhe ofereceu companheirismo, porque até na hora da cruz, quem está lá? A Maria. E o José? José lhe oferece a proteção, José lhe ensina uma profissão, José ensinou provavelmente os idiomas que Cristo falava depois, ele começou a ter os princípios de alfabetização, era o pai que ensinava, era a responsabilidade do pai. Mas quando eu olho os evangelhos, eu fico boca aberta de ver o jeito amoroso e gentil que Jesus tratava as mulheres. Ninguém tratava as mulheres na época de Cristo como Cristo tratou as mulheres, com gentileza, com educação e com respeito. De quem que ele aprendeu? Com o pai, porque o pai sabia tratar Maria com respeito, com educação, com dignidade. Jesus cresce, mas ele aprendeu aonde? Na sua casa. Quando nenhum dos irmãos acreditava em Jesus, a Maria guardava no coração, porque ela sabia, ela tinha ouvido a voz de Deus para a vida do filho. Portanto, era uma família que tinha o que oferecer para o filho. O problema hoje é que a gente dá celular, computador, tênis, roupa. Mas será que é isso que de fato é a missão nossa dar? Aliás, nós somos os mais bobos. O educador Cortella diz que às vezes nós somos muito idiotas em dar aos filhos de mão beijada aquilo que a gente demorou tanto para ter. Ele diz às vezes que o filho quer viajar, a gente paga uma viagem para o filho, viagem que a gente nunca fez às vezes, e a gente quer que o filho faça, porque não tive, eu vou dar para o meu filho. Aí o filho vai e viaja lá para a Disneylândia. Aí quando o filho volta, você está no aeroporto todo bobo, né? Ai, meu filho deve ter gostado. E aí, filho, como é que foi a Disneylândia? Legal. Mas só legal? Você compra um tênis para o filho que custa um pneu, mais do que 2 pneus de um carro. Deus está falando aqui, né, irmão? E para você mesmo, você não compra. Porque a gente acha que agradar o filho, tem que dar para o filho, é dar essas coisas, mas o que os filhos precisam de nós, o que a família está precisando da gente, de cada um de nós, é muito mais que isso, são valores que a gente precisa dar, de respeito, de educação. Aliás, tomar bênção já saiu de moda, né, irmão?
Bênção, pai, bênção, mãe, Deus te abençoe, meu filho, dorme com Jesus, sonhe com os anjos. Se fosse católico, apostólico, romano, que Nossa Senhora te guarde. Mas é verdade, Mas nós perdemos isso. José e Maria tinham o que oferecer aos filhos, ou ao filho. Em quarto lugar, José e Maria, e principalmente o José, aparece pouco na Bíblia. Mas o fato de aparecer pouco não fez deles pessoas pequenas. Pelo contrário, foram muito importantes. Eu me lembro da Tânia pregando um dia, não parece não, mas e quando ela prega muito, é que ela não gosta de pregar. Mas ela estava pregando sobre Maria, dizendo que Maria soube entrar em cena e soube sair de cena, para que a glória fosse de Jesus Cristo. Penso que é isso. Souber. Porque há pais que não saem de cena da vida dos filhos. Parece aquele helicóptero do Datena, já viu ou não? Aqui, está acontecendo agora, olha o carro, e fica ali, já viu ou não? Tem pais que não saem de... Mãe helicóptero, pai helicóptero. Dá uma olhadinha aí e fala assim, olha, fica ali. José e Maria apareceram pouco, mas aparece na hora certa, no momento certo. Eu sei que está no meu horário, então deixa eu andar aqui um pouquinho. Em quinto, são 6 pontinhos. José e Maria, eles equilibravam, e eles tinham perfeita harmonia, aquilo que eles professavam com aquilo que eles faziam, ou seja, eles não eram hipócritas, eles eram autênticos na fé, e eles davam publicidade à fé. Você leu agora, e você pode olhar, se você quiser conferir depois, o Evangelho de Lucas diz que quando Jesus nasce, é desmamado, ele é levado aonde? Ao templo, para ser o quê? Apresentado ao Senhor. Com 3 anos de idade, depois, ele é levado o quê? A partir daí, ele é levado ao templo anualmente. Ou seja, anualmente, José e Maria iam ao templo para prestar adoração a Deus. Era aquele templo. Talvez alguém que está me ouvindo, que está em casa, diz, então só preciso ir uma vez por ano. Deve ser isso, né? Que não vem. Tem gente que não vem porque leu isso na Bíblia. Você está enganado, o abençoado, né? Ou seja, o que eles faziam, o que eles diziam que eram, eles eram de verdade. O problema, às vezes, de um lar, é que o lar se diz evangélico, se diz o lar da Bíblia, o lar de crente, mas, na verdade, é um lar complicado. Tem um amigo pastor que ele disse que estava fazendo uma visita, porque ele sabia que o casal não estava bem. E quando ele chegou na porta, assim, que ele parou o carro, que ele fechou o carro, que ele ouviu o casal gritando lá dentro, mas falando palavrão, e não sei das quantas. Aí ele pensou assim, eu vou voltar outra hora. Quando ele foi entrando no carro, Deus falou com ele assim, volta, porque são 2 ovelhas. Ele falou, tá bom, né? Aí ele voltou, tocou a campainha, gente, é o pastor. Aí já dá logo um grito, que é para mostrar que é o... Aí fez um silêncio. A irmã abriu a porta, aquele cabelo assim, irmão, que a coisa toda de desalinho e tal. A paz do Senhor, pastor. Ele falou assim, paz do Senhor? Não, vamos sentar aí, vamos conversar. Que paz do Senhor? Tem paz não? Que paz é essa? Às vezes, entre o que a gente professa e o que a gente faz, quantos pais, às vezes, manda dizer assim, filho, diz que a mãe não está em casa. E a gente depois ensina o filho que não pode o quê, irmão? Não pode mentir. E eu sei que aqui ninguém faz isso.
Mas na outra igreja faz, tá, irmão? Na outra, aqui não. Ou seja, a gente fala para o filho assim: filho, olha, você precisa ter uma Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Mas a gente lê a Bíblia, a gente ensina que a igreja é o lugar de Deus, mas a gente nem vem. José e Maria não, eles iam no tempo próprio. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas. Olha que curiosidade agora, eu quero terminar aqui, por favor. Já agradeço o pastor Gédson pelo convite, né? Foi bom demais, obrigado, né? Semana passada eu estava pregando em Jequié, essa hora, lá na Bahia. Oh, meu Deus, eu estava lá em Jequié, lá para Raimundo Matos e Ilha Beto, entendeu? E todo mundo, ô pastor, ô meu bispo, vixe, e eu tudo bem, né? Bichinho. Olha o que diz a Bíblia aqui, Lucas 2:41, olha que curiosidade linda. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém, está vendo? Todo ano eles iam aonde? A Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa, e terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, e o que a Bíblia diz? Sem que o soubesse José e a sua... Deixa eu tentar explicar isso aqui. As estradas naquela época não tinha polícia rodoviária federal. Então as estradas eram muito perigosas de assaltantes. Você vai lembrar disso na parábola do bom samaritano, lembra? Que o camarada foi assaltado, apanhou e ficou morto, como morto. As estradas eram violentas. Então o que os peregrinos faziam? Pegavam os amigos, o pessoal da mesma cidade, da mesma vila, e iam todos em grupo. As mulheres iam à frente e os homens iam na retaguarda. E as crianças, adolescentes, ficavam misturados, um na família do outro. Então iam grupos grandes nessa peregrinação. E a Bíblia diz que, então, com 12 anos, a Maria e o José vão lá, prestam culto, voltam para casa, e eles só vão perceber, olha que coisa curiosa, eles só vão perceber no final do dia. Caminharam de volta um dia inteiro e não perceberam que tinham perdido o filho. Eu já fui pastor em São Paulo, ele é pastor aqui em Vitória, Ariovaldo. Ontem com o Ariovaldo, ele foi pastor aqui, o Ariovaldo? O Ronaldo, né? Foi o primeiro? Então. O Ronaldo e como é que é o nome da esposa? A Mini, eles quando chegaram, eles pastoreavam em Hermelino e moravam em Guarulhos. Quando eles chegaram em Guarulhos à noite, depois do culto, né? Eles foram jantar, e quando estão jantando, cadê o menino? E na época não tinha celular, não tinha nada. Cadê o menino? Procura o menino, está no quarto, não está na onde? E esquecemos na igreja. Voltaram para a igreja, e lá foram descobrir que ele estava na casa do Valdir, que era o presbítero Valdir. Como a gente perde filho? Maria e José não eram perfeitos. Perderam Jesus, irmão. Perderam Jesus, gente. Que coisa doida. Cadê o menino? Não está. Aí voltaram mais um dia, porque eles andaram um dia inteiro. Agora tem que voltar o quê? Um dia inteiro. Aí só no terceiro que eles acharam. Eles ficaram um dia inteiro procurando. E aonde foi que eles acharam Jesus? No templo. Ele estava ali discutindo, aprendendo, fazendo aquela coisa toda. E aí tem o diálogo aqui, eu não quero entrar nisso, mas aonde eu quero chegar é que José e Maria trazem um grande consolo para mim e para a Tânia, porque eles não foram pais perfeitos, mas eles fizeram o melhor que podiam. Deixa eu terminar falando para você: faça o melhor que você puder, para que a sua casa seja um pedacinho do céu. Você pode assumir esse compromisso hoje? Fala assim: eu farei o melhor que eu puder. Fala para você mesmo: eu farei o melhor que eu puder, para que a minha casa seja um pedaço do céu. E eu quero
pensar aqui, porque a gente acha estranho que o José e a Maria tenham perdido Jesus. Eu tenho um artigo aqui que, deixa eu ver de quem é de Cassiana Tardivo, uma psicopedagoga. Filhos do quarto, preste atenção. Antes, perdíamos filhos nos rios, nos matos, nos mares. Hoje temos perdido os filhos dentro do quarto. Quando brincavam nos quintais, ouvíamos suas vozes, escutávamos suas fantasias, e ao ouvi-los, mesmo à distância, sabíamos o que se passava em suas mentes. Quando entrava em casa, não existia uma TV em cada quarto, nem dispositivos eletrônicos em suas mãos. Hoje, não escutamos as suas vozes, não ouvimos seus pensamentos, nem suas fantasias. As crianças estão ali, dentro de seus quartos, e por isso pensamos que elas estão em segurança. Quanta imaturidade a nossa! Agora ficam com fones de ouvido, trancados em seus mundos, construindo seus saberes, sem que nós, pais, saibamos o que eles estão fazendo. Perdem literalmente a vida, ainda vivos em seus corpos, mas mortos em seus relacionamentos com seus pais, fechados num mundo global de tanta informação e estímulos, de modismos passageiros que em nada contribuem para a formação de crianças seguras e fortes, para que elas possam tomar decisões moralmente corretas e de valores familiares. Dentro de seus quartos, perdemos os filhos, pois não sabem nem mais quem são ou o que pensam suas famílias. Já estão mortos na identidade familiar. Se tornam uma mistura de tudo aquilo pela qual têm sido influenciados, e pais sempre já sabem o que os seus filhos são. Você hoje pode ler esse texto, e aí ele vem dizendo, mas no final ela diz assim: convido você a tirar o filho do quarto. Olha o desafio aí. Convido a você a tirar o filho do quarto. Será que a gente pode dizer isso para o outro aí, mesmo de máscara, a uma certa distância? Diga aí: convido você, meu irmão, a tirarmos os filhos do nosso quarto. Tira os filhos do tablet, tira os filhos do celular, do computador, dos jogos de mesa, sabe? Traga eles para junto, brinque com eles, tire do quarto. Eu não quero demorar, seria simples, continua o texto, mas que Deus dê-nos a graça da gente construir um lar abençoado e feliz. O meu lar será um lar abençoado e feliz. O meu lar será um pedacinho do céu. Vamos ficar em pé? Vamos. Espero que a palavra de Deus tenha alcançado o seu coração, porque um lar bem edificado produz frutos maravilhosos. Seus filhos serão maiores que você. Você crê nisso ou não? Quantos creem que seus filhos terão mais projeção do que você? Creia nisso, creia nisso. José e Maria têm uma projeção enorme, mas Jesus tem mais ainda. Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque aprendendo sobre a família de José e de Maria, família que o Senhor mesmo escolheu para abrigar Jesus, dar-lhe proteção e ensinamentos, que esses ensinamentos possam produzir em nós um fruto maravilhoso. E agora quero profetizar sobre cada lar aqui representado, que cada lar aqui será um pedacinho do céu, Senhor. Abra os céus sobre cada lar aqui representado. Abre os céus e repreende toda ação do inimigo, tudo aquilo que vem para desiludir, para divórcio, para briga, para desentendimento. Sai em nome de Jesus. E que a nossa casa seja um pedacinho do céu. Obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade no Dia dos Pais.
em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.